A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título O Ministério da Igreja. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2024 e agora, na lição número 7, a gente vai se aprofundar um pouco mais no tema da revista como um todo e nós vamos falar um pouco dos dons ministeriais. Na verdade, assim, a lição é dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos falar da questão do sacerdócio universal de todos os crentes. Então, assim, a gente sabe que todos os crentes são sacerdotes porque têm autorização para chegar diante de Deus, muito diferente do que acontecia no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento as pessoas tinham que ir até um sacerdote e esse sacerdote apresentava as questões diante de Deus. No Novo Testamento é totalmente diferente. Nós somos também sacerdotes. Nós temos também o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, o primeiro tópico vai tratar desse tema. No segundo tópico, a gente vai falar dos dons ministeriais, de acordo com a passagem da nossa leitura bíblica em classe, que é Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Então, a gente vai falar um pouco dos dons ministeriais, que são algumas pessoas que, dentro da igreja, são escolhidas, eleitas, escolhidas por Deus, enfim. Essas pessoas elas são capacitadas com dons para exercer algumas funções dentro da igreja. Então nós podemos dizer que é um cargo público. Todo mundo sabe quem é o presbítero, quem é o diácono, quem é o pastor. E nessa parte da lição nós vamos tocar em alguns temas que tem alguma polêmica aí, que é relacionado ao dom de apóstolo. Existe apóstolo nos dias de hoje? Podemos dizer que tem apóstolo? Como que a palavra apóstolo aparece na Bíblia e como que ela é usada? Então a gente vai debater sobre isso e também da questão do dom de profecia e dos profetas. O escritor da revista coloca aqui como duas coisas diferentes. Uma coisa é o profeta, outra coisa é o dom de profecia e a gente vai debater sobre isso. Existe profecia nos dias de hoje? Existem profetas nos dias de hoje? Então é um tema que eu gosto muito de falar sobre ele porque tem muita dúvida. Então eu convido você a assistir essa aula até o final. Eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui. Nós temos um conteúdo de qualidade, um material de qualidade aqui no EBD em Foco que vai te ajudar a se aprofundar nesse tema. Nós vamos usar aqui o slide em PowerPoint desta lição que você pode usar na sua igreja. Você que já conhece a EBD em Foco sabe que a gente tem o slide e você pode baixar. O nosso slide é 100% baseado na revista, uma imagem de qualidade, pronto para ser usado. E além desse slide, nós temos slides anteriores, porque a gente produz conteúdo desde 2016, então nós temos mais de 700 slides que estão disponíveis na nossa plataforma e nós resolvemos disponibilizar esses slides de maneira gratuita. Ou seja, nós pegamos os slides antigos e colocamos na plataforma em PDF. Quem é assinante do EBD em Foco, baixa esses slides antigos em PowerPoint e o atual em PowerPoint. Porém, quem não é assinante vai conseguir baixar os slides antigos em PDF. Fique bem explicado isso. Slides antigos em PDF. Se você quiser o atual em PowerPoint e os antigos em PowerPoint, tem que fazer assinatura. E olha só que interessante, o que você vai encontrar na plataforma se você entrar no nosso site ebdenfoco.com e escolher a parte de slides gratuitos que estão lá. Você vai baixar esses slides aqui, relacionados ao tema da lição. Vou mostrar aqui na tela. Esse aqui, o Ministério de Apóstolo, uma lição antiga com esse tema. Esse aqui, Diaconato, Ministério de Profeta, Ministério de Evangelista, Ministério de Pastor, Ministério de Mestre ou Doutor, o Presbítero, Bispo ou Ancião. Se você tem dúvida nesse tema, esta lição antiga que pode te ajudar. Esse slide aqui fala sobre os sacerdotes do Antigo Testamento, que você pode se aprofundar nesse tema. E aqui mostrando Cristo, que é superior a Arão e a ordem levítica, ou seja, Cristo é superior a todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Tudo isso aqui você encontra no site ebdenfoco.com gratuitamente. Como que eu encontro isso aqui? Pesquise pelo nome. Por exemplo, se você jogar lá Arão, vai aparecer esse slide aqui. Se você pesquisar Bispo, vai aparecer esse slide aqui. E outros, se tiver. Fique à vontade para entrar na plataforma e pesquisar o tema que você quiser. São mais de 700 slides que você pode baixar gratuitamente. É em PDF, mas dá para usar, viu? Você só não vai conseguir editar, fazer modificações, mas dá para usar tranquilamente, imagem de qualidade, conteúdo de qualidade. Você não vai se arrepender de acessar esse material.
Bem, vamos avançar aqui, rapidinho aqui, né, apresentando a equipe do EBD em Foco, esse pessoal aqui que trabalha toda semana para disponibilizar esse material de qualidade. Quem é assinante acessa os slides de adultos e jovens em PowerPoint, né, os atuais, antigos em PowerPoint. Tem vários bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso base de teologia e cursos diversos. E eu tenho uma notícia especial, vou explicar depois, mas nós vamos publicar os slides da revista de discipulado para quem é assinante. Fique atento, se você é assinante, em breve, slide de discipulado na plataforma. Então, basta acessar o nosso site ebdenfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. Lembrando que tivemos um problema com esse número que termina com 2869, estamos com esse número que termina com 0220. 94 99148 0220 é esse que nós estamos usando. Entre em contato conosco. No nosso site você também é redirecionado para o nosso WhatsApp. Bem, vamos para o textuário da lição que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios capítulo 4, versículo 11. Eu acredito que esse é o versículo chave da nossa lição. Nós vamos explicar em detalhes cada um desses ofícios aqui e quais são as qualificações para esses ofícios, ou seja, quais são as qualificações de um diácono, de um presbítero, de um pastor. Nós vamos falar tudo isso no tópico 3 também. Verdade prática, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, a ideia dos dons ministeriais é que a igreja cresça, para que haja crescimento na obra de Deus, a maturidade de todos os crentes. Então, depende dos dons ministeriais. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 4, de 11 a 16. A gente pula essa leitura para ganhar tempo no vídeo. Durante a aula a gente volta nela, sim, a gente vai citar essa leitura aqui, porque ela é estudada em detalhes no tópico 2. Introdução. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Então a ideia aqui é apresentar os ministérios de todos os crentes, né, como sacerdotes, e também os ministérios específicos dos dons ministeriais citados em Efésios capítulo 4, versículo 11. A gente vai apresentar qual é a função de cada um, o que cada um vai fazer, e é bem interessante nós sabermos isso, porque todos nós temos um chamado para a obra de Deus e precisamos compreender melhor essa questão dos dons ministeriais. Nós temos no EBD em Foco slides antigos desse tema, como eu já apresentei aqui, e também aulas em vídeo, vários comentários, vários conteúdos extras sobre esse tema. Eu vou disponibilizar tudo isso na descrição do nosso vídeo aqui, desse vídeo. Vai ter a descrição aí com todos os links e também vou enviar nos nossos grupos do WhatsApp. Se você não participa em nenhum grupo do WhatsApp, você pode entrar em contato também, mandar mensagem no nosso WhatsApp ou clicar no link na descrição do vídeo que você vai ser aí redirecionado para o nosso grupo. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal, que o habilita a ministrar diante de Deus. Então, todos nós somos ministros diante de Deus. Então, existe aí o sacerdócio universal de todos os crentes, uma doutrina que muito tempo foi escondida do povo e depois, na Reforma Protestante, o Lutero destacou bastante essa doutrina e foi uma revolução, né, falar do sacerdócio universal de todos os crentes. Nesse sentido, não há diferença entre o membro e a liderança. Todos são sacerdotes diante de Deus. Infelizmente, existe no nosso meio uma questão de hierarquia dentro da igreja. Porém, isso não é bíblico. Porque, assim, a liderança da igreja, ela tem um papel específico, uma função específica a ser exercida ali. Só que isso não significa que os líderes são superiores aos membros. A gente não pode ter esse tipo de pensamento, porque foi essa a ideia que a Igreja Católica aplicou no passado e aplica até os dias de hoje. Colocam ali os seus líderes, né, os bispos, padres, o Papa, como sendo os únicos que têm autoridade para interpretar a Bíblia, os únicos que têm autoridade diante de Deus, e o povo, de maneira geral, não tem acesso direto a Deus. Então essa ideia afasta o povo de Deus e nós temos que lutar contra isso. Nós temos que colocar liderança e o povo de maneira geral, ou seja, os membros da igreja, como estando no mesmo nível ali. Diante de Deus está todo mundo no mesmo nível, só que cada um tem uma função diferente no corpo de Cristo, como já estudamos em aulas anteriores. Então a ideia aqui não é criar uma hierarquia. Igrejas que criam hierarquia estão fazendo isso da maneira errada, uma maneira antibíblica. Por outro lado, as escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Então a gente tem pessoas que são escolhidas para uma função específica e ela tem que trabalhar naquela função, porque quanto mais é dado, mais é
exigido. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então, são chamados para servir, para trabalhar e não para ser servido, como acontece por aí em muitas igrejas. Tópico 1. O ministério sacerdotal de todo crente. 1.1. O sacerdócio no Antigo Testamento. A prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Então, assim, a gente precisa entender que na antiga aliança, o culto, a organização do culto, o sacrifício, era totalmente diferente do que a gente tem hoje na nova aliança. Então, a gente precisa entender bem como que funcionava a questão do sacerdócio lá no Antigo Testamento. Então, dessa forma, a evolução do sacerdócio na antiga aliança é como segue. Vamos lá. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Olha só a passagem de Jó, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então aqui a gente tem uma leitura muito conhecida que apresenta Jó, que é um patriarca, a gente conhece Jó como realmente do período dos patriarcas, e ele era o líder da família, o chefe da família, e ele oferecia sacrifícios. Então o escritor da revista colocou assim, quando surgiu a necessidade de oferecer sacrifícios, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Essa necessidade surgiu lá no Jardim do Éden, quando o homem caiu, o homem pecou. A partir daí houve necessidade de oferecer sacrifícios. E quem fazia isso era o chefe da família. Então ali tinha, o chefe da família que realmente exercia esse papel de sacerdote. Segundo, assim na era dos patriarcas, encontramos o chefe da família exercendo essa função. O escritor da revista fez algo aqui meio redundante, ficou um pouco repetitivo, Ele cita aqui Gênesis 12:8, que é uma passagem que fala de Abraão. E moveu-se dali para a montanha a banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, Abraão, Jacó, Isaac, todos eles ofereceram sacrifício, porque eles eram os chefes de família. Então eles exerciam esse papel de sacerdote porque naquela época o culto não tinha sido organizado, a lei não tinha sido entregue para o povo ainda. E terceiro, Israel como nação foi posta como sacerdote para outros povos. Vamos ler os do 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso aqui já é lá na frente, quando a nação de Israel é formada. Deus fala isso aqui para Moisés, mostrando que a nação como um todo era um reino sacerdotal. No Monte Sinai, o Senhor limitou a prática sacerdotal à família de Arão e à tribo de Levi. Vamos ler Êxodo 28:1, que diz assim, Depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Bem, quando Deus entregou a lei a Moisés, foi organizada a questão do sistema de sacrifícios, que antigamente acontecia com o patriarca, com o chefe da casa. Agora não é mais um negócio bagunçado, não é você lá na sua casa, do jeito que você quiser, com o animal que você quiser. Não, agora é organizado. Agora tem uma tribo específica que vai cuidar disso, é a tribo de Levi. Tem uma linhagem dessa tribo específica que vai ser somente de sumos sacerdotes, que é a linhagem de Arão. Então, a partir daí, todo culto, sistema de sacrifícios, tudo que acontecia no Antigo Testamento relacionado à adoração, tinha que passar pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e isso aconteceu até a revelação do Messias. Bem, vamos para o tópico 1.2. Uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Aqui em Hebreus 8:1 diz assim, Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Então, assim,
o escritor aos Hebreus apresenta Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, como cumprimento de toda a antiga aliança. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício e nós temos autorização para entrar no Santo dos Santos. A gente não depende mais do sacerdote humano, nós temos o nosso sacerdote que é Jesus Cristo. Se você quer aprender um pouco mais sobre esse tema, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para um material extra sobre isso, para vídeos e principalmente explicando essa questão do tipo, né? Porque assim, o sacerdote na antiga aliança é um tipo de Cristo, ou seja, aponta para Cristo. Então tem um tipo e tem um antítipo. Sempre que temos um tipo, que no caso é algum elemento ali do Antigo Testamento, o antítipo é Cristo. E o antítipo, no caso que é Cristo, é sempre superior ao tipo. E apesar disso parecer complicado, não é. É um tema relativamente simples, mas é um tema importante para nós estudarmos e aprendermos mais, né, como que a gente relaciona o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Então vou deixar na descrição do vídeo um material também sobre isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp. Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. 1 Pedro 2,5 diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, que substituiu todo o sistema de sacrifício da antiga aliança, e nós também somos apresentados no Novo Testamento como sacerdotes, ou seja, nós temos autorização para chegar diante de Deus, não precisamos de um mediador. Então a gente tem autorização para falar diretamente com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora sob a nova aliança, como sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Ou seja, nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício. Toda a nossa vida é oferecida a Deus, na adoração, no louvor, né, como está aqui mais na frente. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios, intercedemos pelos outros, proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus. Então tudo isso aqui é um papel de um sacerdote, e nós somos sacerdotes, então nós fazemos isso. Na antiga aliança, quem era responsável pelo culto, pelo louvor, por exemplo? Eram os levitas. Hoje nós podemos sim nos responsabilizar pelo louvor e oferecer um louvor verdadeiro diante de Deus. Então nós somos sacerdotes. Tópico 1.3, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Então, assim, os católicos colocam o Papa, o padre, os bispos como superiores ao povo de maneira geral. Então ali tem o povo que não tem acesso a Deus e precisa desses mediadores. Essa doutrina é uma doutrina antiga da Igreja Católica e persiste até hoje. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal qual se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da Reforma Luterana. Ou seja, Martinho Lutero, lendo a Bíblia, ele viu que as Escrituras apresentavam todos os crentes como sacerdotes. E isso aqui foi uma revolução na época. Se você ainda não estudou sobre a Reforma Protestante, vale a pena assistir o curso que tem no EBD em Foco da Reforma Protestante. A gente tem slide também desse curso. Recomendo muito você acessar. Tá? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link aí para você acessar depois. Tem muito material no EBD em Foco. Acesse lá a parte de cursos, que tem muitos cursos lá, e a gente fala um pouco dessa questão da Reforma Protestante, e foi realmente algo extraordinário que aconteceu ali na Reforma Protestante, que Lutero pregou ali na porta da igreja, né? Colocou as suas 95 teses, e uma dessas teses dizia o seguinte: qualquer cristão verdadeiro participa dos benefícios de Cristo e da igreja. Então, isso aqui pode parecer simples para nós, porque é muito óbvio. É claro que eu participo dos benefícios de Cristo, é claro que eu tenho acesso a Deus. Isso aqui a gente é ensinado o tempo todo na igreja evangélica, mas na igreja católica não. Lá é diferente. Lá o povo não tem acesso direto a Deus. Tem que ter o mediador, tem que ter o padre, tem que ter o papa, tem que confessar os pecados para um padre. E nós entendemos que isso não faz sentido, porque nós confessamos nossos pecados a Deus. A Bíblia diz isso.
Então, nós não precisamos desse mediador. Lá tem vários mediadores. Não, nós não precisamos disso. Sabemos que nós podemos adentrar ao Santo dos Santos, como diz o escritor aos Hebreus. Aqui está no slide o que eu acabei de ler, que foi uma das teses que Lutero colocou ali na porta da igreja. Então, continuando aqui, a Reforma pregou um retorno radical às Escrituras, como bem definiu seu slogan no Sola Scriptura, somente a Escritura. Nas páginas das Escrituras Sagradas podemos ver a grandeza dessa preciosa doutrina. Então, assim, a gente tem a Bíblia como base da nossa fé e é dali que nós tiramos as nossas doutrinas. Vamos para o tópico 2, que diz assim: a estrutura ministerial do Novo Testamento. 2.1. O ministério quíntuplo. O texto de Efésios 4:11 diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Essa relação é descrita comumente como ministério quíntuplo da igreja. Eu, particularmente, nunca tinha visto essa frase, né, ministério quíntuplo. No entanto, quando nós lemos Efésios 4:11, tem lá 5 ministérios. Apesar de que alguns livros preferem colocar pastor e mestre como sendo uma coisa só. De acordo com alguns tradutores, é como se fosse apenas um ofício ali, porque quem é pastor tem que ensinar. No entanto, a gente vai apresentar aqui do jeito que o escritor da revista colocou. E antes de entrar aqui no conteúdo da revista, eu vou apresentar aqui um trecho do livro Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que eu vou deixar também um PDF desse capítulo que ele fala dos ministérios aí na igreja, e aí você vai ler esse capítulo e vai entender mais sobre esse tema. Mas eu vou ler aqui 2 trechos que diz assim, ó: para os propósitos deste capítulo, usaremos a seguinte definição: um oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Então, assim, um oficial da igreja seria um diácono, um presbítero, um pastor, um evangelista, alguém reconhecido de maneira pública. Então, esse oficial da igreja, ele vai ser escolhido ou pela igreja, ou de acordo com as suas qualificações. É claro que a igreja sempre vai consagrar alguém que é capacitado e que realmente Deus tem chamado aquela pessoa para fazer aquela função. Ela realmente mostra serviço e essa pessoa é reconhecida de maneira pública. E ela tem várias responsabilidades, ela vai desempenhar algumas funções dentro da igreja para o benefício de todos. É importante destacar aqui que esses ofícios são públicos. As pessoas separadas para o ministério têm que estar abertas para atender o povo, para conversar com o povo, porque, enfim, não faz sentido a pessoa ser consagrada a presbítero, pastor, diácono, seja o que for, e o povo não ter acesso. Não, porque eu sou muito importante, não posso conversar com o povo. Não faz sentido. É para o benefício de toda a igreja. E mais na frente tem um trecho aqui do livro dele que fala assim, ó: em contraste com isso, muitas outras pessoas exercem dons na igreja, mas não dizemos que elas têm um ofício, porque não precisam de reconhecimento público oficial para que seus dons sejam utilizados. Aí aqui ele vai citar alguns exemplos. Eu quero deixar isso bem claro porque no primeiro tópico nós falamos que todos os crentes são sacerdotes. E na lição anterior nós falamos da questão da igreja como organismo e organização. Falamos bastante da organização da igreja. Então está tudo interligado, porque alguém pode fazer o seguinte questionamento: se todos os crentes são sacerdotes, por que a igreja tem que ser uma instituição? Por que a igreja tem que se organizar? E por que tem que ter estrutura eclesiástica? Então, já que todo mundo é sacerdote, por que a gente precisa de pessoas específicas? Então a gente precisa definir muito bem isso aqui, porque assim, todos nós somos sacerdotes e os dons espirituais são para todos. Então algumas pessoas vão exercer alguns dons específicos. O Wayne Grudem coloca, por exemplo, dons de socorros. O que seria dom de socorro? Talvez dom de atender os necessitados, atender as pessoas doentes, em hospitais orar pelos doentes. Então isso aqui é um dom que não precisa a pessoa ser consagrada para isso, não precisa ter um reconhecimento público. É claro que esse irmão, essa irmã que exerce esse dom na igreja, ele pode ser conhecido. O irmão fulano gosta de ir nos hospitais, de orar pelos doentes e presta socorro a todas as pessoas que são necessitadas. Então ali, essa pessoa ela tem de certa forma um reconhecimento público, mas é muito diferente de um presbítero, por exemplo. Então tem vários dons que a pessoa não precisa ser apresentada na igreja, não é um ofício da igreja, mas é um dom importante. A gente tem, por exemplo, dom de discernir espíritos, dom de exortação, dom de contribuição. São vários dons que a Bíblia cita e eu recomendo você assistir também as aulas anteriores do EBD em Foco, que fala de dons espirituais, o nosso material também
sobre dons ajuda muito nesse sentido. Então, assim, todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos ter dons, mas algumas pessoas têm um ofício específico. A gente vai falar disso agora. Por exemplo, em Efésios 4:11 cita apóstolo. Então, o que é um apóstolo? Alguém enviado em uma missão. Lucas 22:14. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Então, assim, os discípulos de Jesus também são chamados de apóstolos. E a gente precisa entender que tanto a palavra discípulos quanto a palavra apóstolos são usados em contextos diferentes. Então, a gente precisa entender o contexto que ela é usada. Quando a gente fala dos 12 discípulos, são apenas aqueles 12 discípulos. Não tem mais do que 12. Ah, mas a Bíblia fala que qualquer seguidor de Jesus é um discípulo de Jesus. Sim, qualquer um que segue a Cristo é um discípulo de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo, você é um discípulo de Cristo. Mas aí é a palavra discípulo sendo usada de uma forma mais ampla. De uma forma bem restrita e específica, são apenas 12 discípulos. Da mesma forma, a palavra apóstolo. A palavra apóstolo é usado também de pelo menos 3 ou 4 maneiras no Novo Testamento. No entanto, a gente está falando aqui do apóstolo, que foi alguém enviado pelo próprio Cristo, que tem alguns critérios aí para ser considerado um apóstolo. Então, os 12 discípulos são apóstolos. Isso está muito claro em Mateus 10, de 1 a 7, em que Jesus envia eles para pregar o evangelho, para expulsar os demônios, para curar enfermidades. Então, se você ler Mateus 10, de 1 a 7, é a primeira vez que os discípulos são chamados de apóstolos, porque essa palavra apóstolo significa enviado para uma missão específica. E eles são enviados por Jesus para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para iniciar igrejas. E além dos 12 apóstolos, o Novo Testamento apresenta também Paulo como um apóstolo, apresenta Tiago, irmão de Jesus. Ele não era um dos 12 discípulos, tanto que ele se converteu depois. Então Tiago, irmão de Jesus, também é apresentado como apóstolo. Então a gente já tem 14. E também a gente tem Barnabé, que é apresentado como apóstolo, faz 15. Aí tem um debate aí de alguns outros que também podem ser chamados de apóstolos, mas assim, o que a gente tem certeza é que eram 15 apóstolos. E quais são os critérios para ser um apóstolo? O primeiro critério que o escritor da revista aqui é ter estado com o Senhor Jesus. O segundo é ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. O terceiro é ter visto o Senhor. E o quarto, ter operado sinais e maravilhas. Bem, eu vou discordar um pouco do escritor da revista aqui nesse ponto, porque quando a gente vai para o texto de Atos capítulo 1, versículo 22, ali na escolha de Matias para substituir Judas, eles apresentam os critérios. Quais são os critérios? Primeiro, ter visto Cristo após a ressurreição, ou seja, ser uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. E segundo, ter sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. Basicamente, são esses dois critérios: ter visto Jesus e ter sido enviado por Jesus para fazer a obra de Deus, ou seja, para pregar o evangelho e operar sinais e maravilhas. Então, um apóstolo, ele tem que cumprir esses dois critérios, porque a própria palavra apóstolo significa enviado. Então, assim, tem que ter sido enviado pessoalmente pelo próprio Jesus. Então, a palavra apóstolo, no sentido restrito, é isso. É alguém que viu Jesus depois que ressuscitou e foi enviado pessoalmente por Jesus. A pergunta que fica é: tem pessoas nos dias de hoje que cumprem esses dois pré-requisitos? Não. Então, essa passagem de Efésios 4:11 está dentro de um contexto em que existia, de fato, apóstolo. Então, o apóstolo era, sim, um dom ministerial para a igreja primitiva. Nos dias de hoje, não faz sentido dizer que tem apóstolo nesse mesmo sentido. Alguém pode falar assim: mas tem algumas pessoas que são enviadas para abrir igreja em lugares distantes, fazer a obra de Deus, dar suporte para a igreja. Eles não são apóstolos também? Se nós chamarmos de apóstolo no sentido mais amplo, no sentido de alguém que foi enviado por Cristo de maneira mais ampla, e não no sentido mais restrito, como é no Novo Testamento, que a gente tem os 15 apóstolos que eu citei aqui, tá certo, não está errado. Então, assim, algumas igrejas chamam seu fundador ou pastor, sei lá, de apóstolo. Geralmente tem igrejas por aí que faz isso. Só temos que tomar cuidado que isso não é um título para os dias de hoje no sentido dos apóstolos do Novo Testamento. Não é, não faz sentido. Agora, se você vê nisso algo mais amplo, simplesmente alguém enviado por Cristo de maneira mais ampla, então pode ser chamado de apóstolo. Então, assim,
acaba sendo uma certa polêmica. Eu prefiro não chamar. Eu prefiro entender que apóstolo foi somente para a igreja primitiva e não tem apóstolo no dia de hoje. Eu vou citar aqui duas passagens que você pode ver a palavra apóstolo sendo usada de uma maneira mais ampla. É a passagem de Filipenses 2,25, né, que Paulo chama Epafrodito de vosso mensageiro e vosso auxiliar. A palavra mensageiro aqui foi apóstolos, ou seja, Epafrodito é o vosso mensageiro, ou seja, o vosso apóstolo. Ele está levando uma mensagem, ele foi comissionado com uma mensagem específica. Tá? Uma outra passagem é 2 Coríntios 8,23, né, que Paulo fala ali que aqueles que levavam oferta, né, no caso, para Jerusalém, eram o quê? Mensageiros, ou seja, eram apóstolos das igrejas. E João 13,16, Jesus diz assim, nem é o enviado, no caso apóstolo, maior do que aquele que o enviou. Então aqui Jesus usa essa palavra de forma mais ampla. Então essas três passagens, Filipenses 2,25, 2 Coríntios 8,23 e João 13,16, são passagens que usam a palavra apóstolo de maneira mais ampla e não de maneira mais restrita, como a gente vê aqui os 15 apóstolos. Bem, avançando aqui na lição, assim no Novo Testamento o apostolado pode ser visto mais como uma função do que um ofício. Aqui o escritor da revista colocou algo que pode confundir um pouco, então não se preocupa muito com isso não. É uma função, ofício, qual a diferença? Basicamente eu entendo aqui ofício como sendo assim, o pastor ele tem um ofício, o ofício de pastor, presbítero, diácono. O apóstolo também eu entendo como um ofício, e dentro desse ofício ele tem várias funções a serem exercidas, mas olhando para os apóstolos do Novo Testamento, eles tiveram sim realmente várias funções ali. Vamos lá, profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus. Então, o profeta, no Antigo Testamento, ele tinha um papel muito importante. O profeta, ele era o próprio Deus, era a voz do próprio Deus. Então, quando o profeta falava, todo mundo tinha que obedecer. Não tinha essa de você julgar a profecia. Não, a profecia, ela era a própria palavra de Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava e trazia revelação do futuro. Atos 15, 31 e 32 diz assim, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, o papel do profeta no Novo Testamento muda por completo. A gente tem que entender o seguinte, que no Novo Testamento, o equivalente aos profetas do Antigo Testamento são os apóstolos. Então, vamos lá, para entender melhor. No Antigo Testamento, nós temos os profetas. Antigo Testamento, profetas. No Novo Testamento, quem é que fala diretamente em nome de Deus? Os apóstolos. Então era Pedro, João, Mateus, Paulo, Barnabé. Tudo que eles falavam e escreviam deveria ser considerado palavra de Deus, palavra inspirada. E é por isso que nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Porque assim, todo o Novo Testamento foi escrito por algum apóstolo ou por alguém que estava do lado de um apóstolo. No caso, Marcos era secretário de Pedro, Lucas andava com Paulo. Então, assim, a gente tem, né, o Novo Testamento como a palavra de Deus. Por quê? Porque ela foi escrita ali pelos apóstolos. E o profeta no Novo Testamento? O que aconteceu com os profetas? O escritor da revista vai dizer que o dom de profecia é uma coisa e o ministério de profeta é outra coisa. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas. Então, aqui a gente tem a passagem de Efésios 4:11, que é a que a gente está estudando, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Bem, aqui a gente tem o profeta no Novo Testamento. Aqui a gente tem uma passagem que fala do dom de profecia, né? E eu quero que vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios 14:5. Bem, será que o ministério de profeta é diferente do dom de profecia? Nós precisamos analisar isso aqui com cuidado. Por quê? Não faz sentido a gente ter hoje profetas que vai falar algo que venha complementar as Escrituras. O cano do Novo Testamento e do Antigo Testamento está encerrado, então ninguém vai falar nada que venha complementar as Escrituras. Não, que isso aqui é algo que eu estou falando que Deus não revelou na Bíblia, mas não faz sentido isso. Então a gente precisa estudar com detalhes o que significa esse profeta como um dom ministerial. Quem são os profetas na igreja? O Hernando Dias Lopes, no seu comentário de Efésios,
vai colocar lá o profeta como sendo um pregador, alguém que prega a palavra, que é fiel na pregação da palavra. Então, do ponto de vista do pastor Hernando Dias Lopes, o profeta é alguém que é responsável para expor as escrituras da forma que está nas escrituras, sem modificar nada. Então, esse seria o profeta. E faz sentido isso? Eu acredito que faz, porque até mesmo no Antigo Testamento, o profeta ele era o pregador da época. Ele era alguém que alertava o povo dos problemas do pecado, exortava o povo, fazia o povo lembrar da lei de Deus. Então o papel do profeta era um papel de pregador. Então nos dias de hoje pode ser isso. Será que o pastor Hernando Dias Lopes está certo? Não sei dizer. Depois você dá uma lida no material dele. E o dom de profecia, como que ele se encaixa aqui? Será que é algo distinto? Pode ser, mas pode não ser, entende? Talvez aqui profeta e dom de profecia seja a mesma coisa. Talvez o escritor da revista aqui está errado, ou talvez ele está certo. E como que funciona a profecia no Novo Testamento? A profecia no Novo Testamento, da mesma forma, não pode ser algo que venha substituir as escrituras ou complementar as escrituras. Então ela tem uma função muito específica, que é revelar algo de forma espontânea, né? Deus revela algo de forma espontânea para o seu povo, e ali para alertar o povo, para ensinar o povo. Isso aqui está disponível para toda a igreja. Como o nosso tempo aqui é curto, não dá para eu fazer uma exposição completa sobre o dom de profecia, eu recomendo fortemente você assistir um vídeo meu sobre o dom de profecia. Vai estar também na descrição do vídeo. Olha só que tem muito material na descrição do vídeo e eu vou enviar tudo isso no nosso grupo do WhatsApp. Então, assim, nesse vídeo eu faço uma exposição bem detalhada sobre o dom de profecia no Novo Testamento. Eu recomendo você assistir ele depois. Vamos lá. Evangelista é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. Atos 21:8 diz assim, no dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Então Filipe é citado lá atrás em Atos capítulo 8, é ele que prega para aquele eunuco, é ele que prega em Samaria. Então assim, Filipe ele era conhecido como evangelista. Então a gente entende que o evangelista é essa pessoa que tem um dom de evangelizar, de pregar, de ensinar para quem não é crente mesmo, ir atrás das almas perdidas, e ali ele vai iniciar um trabalho, vai, enfim, trabalhar como evangelista. Então a gente entende também que o evangelista é um dom ministerial. Todos nós podemos evangelizar? Sim. No entanto, algumas pessoas vão ter essa capacidade muito maior, dado pelo Espírito Santo. Então, isso aqui pode ser chamado de evangelista. É um ofício na igreja, alguém separado de forma pública que trabalha com evangelismo. Por último, pastores e mestres. Diz assim, o pastor possui a função de apacentar, enquanto o mestre a de ensinar. E aqui alguns escritores vão discordar, né? Eles vão dizer o seguinte, que o pastor e o mestre é a mesma coisa, ou seja, todo pastor tem que ensinar. Mas vamos ler aqui a passagem de João 21:16, que é o momento lá que depois que Jesus ressuscita, ele vai encontrar com Pedro, e Pedro voltou a pescar. Né? E aí Jesus vai conversar com ele, Pedro, tu me amas? E aí o versículo 16 diz assim, tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro foi chamado para apacentar ovelhas, ou seja, ser pastor. Romanos 12:7, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então aqui a gente vê que o pastor e o mestre, eles têm muitas responsabilidades. E eu entendo que o pastor é alguém que cuida de ovelhas, é alguém que apacenta ovelhas. Eu não vejo assim pastor como um título que as pessoas veem nos dias de hoje. Eu fui consagrado a pastor. Aí tem a carteirinha de pastor, vai para a convenção, mas nunca tomou conta de uma igreja. Eu tenho minhas dúvidas se essa pessoa de fato é um pastor, porque ela tem que exercer a função de pastor. E a função de pastor é pastorear, é cuidar das ovelhas. Aí você pode ser um pastor auxiliar, estar do lado do pastor presidente, trabalhar na liderança da igreja de alguma forma. Aí sim, faz sentido. Mas dizer que é pastor só para sentar no púlpito, do meu ponto de vista, não é pastor. Pastor tem que cuidar de ovelhas, pelo menos é o que eu vejo nas escrituras. E quando se fala de ensino, eu acredito que está bem claro aqui em Romanos 12:7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então você que é professor da IBD, você tem um chamado para ensinar na igreja, você é um mestre na igreja, você é alguém que tem uma responsabilidade muito grande. Então se dedique nisso, dedique-se no ensino. E só mais uma observação para a gente encerrar aqui, apesar
de muitos teólogos e tradutores colocarem pastores e mestres como uma coisa só, eu prefiro separado. Eu prefiro entender que tem alguns que são pastores, que são para pastorear, esses vão ensinar também, e tem aqueles que são chamados apenas para ensinar, não é para pastorear. E aí entram os professores da EBD. Tópico 2.2, o serviço de diáconos e presbíteros. O Novo Testamento mostra como o diaconato foi instituído, Atos 6, de 1 a 7, a gente citou isso aqui na aula anterior e recomendo você fazer essa leitura. O sentido do verbo diaconel é servir, e ocorre 37 vezes ao longo do Novo Testamento. Esse significado aparece em Atos capítulo 6, versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então observe que a palavra servir aqui, sirvamos às mesas, é diaconel, né? Traz a ideia de que de alguém que está ali para servir. Então o que os apóstolos estão falando? Não faz sentido nós que estamos ensinando, pregando, batizando, paramos de fazer isso para servir a mesa, para dar cesta básica, para ajudar os necessitados. Não tem como, a gente não dá conta. Não é que não pode. Vale ressaltar que é isso aqui, ó. Não é que não pode. Eu vejo muita gente aí que é consagrada a presbítero, aí já anda de nariz empinado, não, eu não carrego banco, eu não limpo igreja, eu não distribuo cesta básica, meu papel aqui é outro. Acha que está num patamar superior. Isso aí é errado. Todos nós fomos chamados para servir, e o serviço que aparecer a gente vai fazer. No entanto, se você foi chamado para ensinar, você é um presbítero, tem o papel de pregar e ensinar, que haja dedicação no ensino, que você vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar para ensinar. Aí realmente não faz sentido você deixar a sua atividade, a sua função ali de ensinar na igreja para fazer uma outra função. Aí não faz sentido, você tem que ficar na função que você foi chamado. Se surgir uma oportunidade e der para fazer uma outra atividade, que faça. Faça a função que você foi chamado. E o diácono é isso. O diácono, na igreja primitiva, surgiu diante dessa necessidade de ter pessoas de entregar ali uma cesta básica e ajudar os necessitados que tinham ali na igreja primitiva. Da mesma forma, o substantivo grego diaconia ocorre 34 vezes no texto neotestamentário. Ele também aparece com esse sentido de servir, né, como está em Atos 6:1. À luz do contexto de Atos 6, observamos que o diaconato era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja. Então a ideia é essa, tá? Que os diáconos trabalhassem mais nessa parte social. Então, como eu apresentei no começo da aula, a gente tem um material sobre diaconato, que é um slide antigo, de uma lição antiga, que você pode acessar no nosso site, né? Basta pesquisar lá na parte de slides grátis, né, o diaconato, que vai aparecer lá esse slide. Avançando aqui, a gente vai falar agora dos presbíteros, né? A palavra presbíteros, traduzida também, né, para o português como presbíteros, ocorre 66 vezes no texto grego do Novo Testamento. Em Atos 14:23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam as igrejas. Esse mesmo sentido é usado por Lucas em Atos 20:17, quando Paulo se encontra com os presbíteros de Éfeso. Então vamos ler essas duas passagens. Atos 14:23 diz assim: ó, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então a gente tem aqui a palavra anciãos, traduzido como anciãos, que no original é presbíteros. Então os presbíteros foram eleitos em cada igreja. Dá a entender que as igrejas na época eram lideradas pelos presbíteros. Vamos ler Atos 20:17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Mais uma vez a palavra presbíteros aqui. Então os presbíteros, eles exerciam essa função de liderança na igreja. O presbítero ensinava, liderava, era um pastor. Basicamente esse era o papel do presbítero. Então tinha presbítero que pastoreava, tá? Tinha presbítero que realmente exercia essa função de liderança na igreja como um todo, pastoreando as ovelhas. Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia alguma função pastoral. Então isso aqui acontecia nas igrejas primitivas. Isso aqui reforça aquilo que nós falamos na lição anterior, né? Falando que a igreja primitiva era organizada. Então a igreja realmente ela tinha uma forma bem organizada e a gente vê isso, né, aqui com os diáconos, com os presbíteros, com os bispos,
enfim, a igreja realmente ela tinha todo um sistema ali para que ela funcionasse perfeitamente. Vamos para o tópico 3, que diz assim: as qualificações para o ministério. 3.1, qualificações de natureza moral. O apóstolo Paulo expõe as qualificações para o exercício ministerial nas suas cartas pastorais. Então a gente tem aqui Paulo escrevendo 2 cartas pastorais, Timóteo e Tito. Inclusive, se você é assinante do TBD em Foco, você pode baixar os sermões da carta de Paulo a Tito. Nós temos vários sermões que são comentários de toda a carta de Paulo a Tito. Então, assim, são estudos preciosos que você pode usar para ministrar na sua igreja. Basta você fazer o login na plataforma BD em Foco e no menu vai estar lá sermões em PDF. Então você vai clicar lá em sermões e vai baixar, pesquisar as cartas de Paulo a Tito. Está lá. E se você não é assinante, faça sua assinatura para baixar esse material. Então, assim, nessas 2 cartas, Paulo vai passar instruções para quem está liderando na igreja, que está tomando conta de igreja. São cartas pastorais mesmo, ou seja, são pastores. Ali tem Tito, que é um pastor, tem Timóteo, que é um pastor. E nessas cartas, Paulo vai listar ali algumas características, né, que tem que ter, que o pastor tem que ter, que o diácono tem que ter, que o presbítero tem que ter. Então vamos ver aqui, ó. Aqui listamos apenas algumas delas. Não apegado ao dinheiro, ou seja, não avarento. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Ó. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então, assim, quem vai liderar a igreja não pode ser essa pessoa avarenta, não pode ser uma pessoa que quer ter dinheiro, quer ficar rico. Eu vejo por aí muitos que têm essa mentalidade, né, que é uma mentalidade pecaminosa e acaba aproveitando a igreja para ficar mais rico. Então, isso aí é um pecado e, infelizmente, tem dentro das igrejas. Ser irrepreensível, ou seja, alguém que não possua nenhuma acusação válida. 1 Timóteo 3,2 diz assim, ó, convém, pois que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E 1 Timóteo 3,10, e também esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, quem está no ministério tem que ser irrepreensível, ou seja, tem que ter a ficha limpa. Não pode ter nome sujo, não pode ser uma pessoa endividada, não pode ser uma pessoa que tem várias acusações. Não faz sentido isso, tem que ser alguém exemplar mesmo. Então, para exercer o ministério com excelência, tem que ter essas qualificações, isso aqui é obrigatório. A gente vê por aí algumas instituições humanas que são muito rigorosas nesse sentido. Para você entrar ali, você realmente tem que ser realmente ficha limpa, tem que ser uma pessoa idônea, tem que ser uma pessoa de qualidade. E essas instituições, algumas são militares, outras não, elas deixam esse exemplo. E na igreja, às vezes, a gente não tem esse cuidado. Às vezes está lá alguém que enfim, não tem essa qualificação. Vale ressaltar que isso aqui é o presente, não o passado. Porque alguém pode falar assim, fulano de tal hoje é pastor, mas no passado era um drogado, no passado mentia, no passado roubava, no passado. Hoje essa pessoa é transformada. Aí sim. Porque a pessoa já foi presa, hoje é pastor. Foi no passado, hoje ela tem uma vida transformada. A gente está falando do presente. No momento que essa pessoa é consagrada, é separada, ela tem que ser qualificada de acordo com as Escrituras. O que não significa ausência de pecado, mas uma vida pessoal ilibada, acima de qualquer acusação legítima e de algum escândalo público. Então está bem claro aqui que não estamos falando de perfeição, porque ninguém é perfeito, todo mundo é falho. No entanto, essa pessoa, no momento que ela é consagrada, que ela é separada, que ela vai exercer essa sua função, esse seu ofício, ela realmente tem que estar livre de qualquer tipo de acusação. 3.2. Qualificações de natureza social. Ao longo das cartas pastorais, verificamos também a necessidade de qualificações de natureza social, tais como: o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, isto é, arrogante e orgulhoso. Uma pessoa de difícil convívio social, alguém que, devido à sua soberba, mantém-se obstinado em sua própria opinião, age com teimosia e arrogância. Olha só, essas qualificações de natureza social está falando de relacionamento. Imagina alguém que vai pastorear uma igreja e é arrogante, quer que a sua opinião seja a única opinião válida, todo mundo tem que obedecer, isso não faz sentido. Vamos ler Tito 1,7, parte A, diz assim, porque convém que o bispo seja irrepreensível,
como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo. Então ele não pode ser soberbo. Vamos continuar aqui, ó. Diz assim, ó, o aspirante também não pode ser irascível, truculento, violento, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, desqualificando para ser o ministro do Senhor. Ou seja, não faz sentido a pessoa que está no ministério ser essa pessoa com temperamento que a qualquer momento ela vai querer bater, partir para briga, agir de forma descontrolada, impulsiva. Não faz sentido. Tito 1,7, parte B diz assim, ó, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, assim, Paulo lista algumas características aqui e a gente pode estender essas características. O que Paulo está querendo dizer é: seja alguém moderado, seja alguém sábio, que seja alguém que realmente não tem nenhuma acusação, que tem uma boa família, que cuida da sua família. Porque se você não cuida da sua família, como que você vai cuidar do povo de Deus? Se você não tem qualificação. Então, assim, para liderar na igreja, para liderar em qualquer lugar, mas na igreja principalmente, você tem que saber liderar pelo menos dentro da sua casa. 3.3, qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Então, olhando para as cartas pastorais, a gente vê ali que realmente, né, tem algumas qualificações, está muito claro, né, o exercício do ministério não é feito de qualquer maneira, né, e nesse sentido, os ministros do corpo de Cristo têm como requisitos inegociáveis para o exercício do ministério as qualificações morais e sociais conforme estudados aqui. Então, assim, apesar de nós não seguirmos o padrão do Antigo Testamento, de sacerdotes e tudo mais, no entanto, o Antigo Testamento deixa essa lição para nós. Porque assim, o culto no Antigo Testamento não era bagunçado, era organizado. Por que no Novo Testamento vai ser bagunçado? Por que no Novo Testamento vamos colocar qualquer pessoa? Não faz sentido. Então, é por isso que Paulo escreve ali a Tito, a Timóteo, colocando essas qualificações e fala assim, isso é inegociável. Para exercer o ministério, você tem que cumprir todos esses pré-requisitos aqui. Então, o culto do Novo Testamento também é organizado, a igreja é uma igreja organizada e a gente tem que prezar por essa organização. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: nesta lição, vimos o ministério sob diferentes aspectos. Vimos que a doutrina do sacerdócio universal dos crentes é inteiramente bíblica. Todo crente tem o privilégio de apresentar a si mesmo e a outros diante de Deus, sem a necessidade de mediadores terrenos. Vimos também que Deus pôs na igreja alguns para o exercício de determinadas funções específicas. Esses ministérios devem ser vistos como dons de Deus à igreja. Então, assim, o estudo de dons espirituais é algo muito amplo, muito profundo, mas a gente falou aqui dos dons ministeriais e os dons ministeriais específicos que nós citamos aqui é para o crescimento espiritual do povo de Deus, levando em consideração que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, não precisamos de mediadores, todos nós podemos pedir perdão dos nossos pecados e diante de Deus, falar com Deus. A gente defende essa ideia, a gente pratica isso, acredito que você pratica, que você ora, que você busca, né? Então, que fique bem claro aqui, né, que nós temos que exercer esse nosso ministério, o nosso sacerdócio, né, o sacerdócio universal de todos os crentes, e também buscar os dons ministeriais. Você tem que orar e buscar. Quem sabe Deus tem um chamado para você ser um diácono, ser um presbítero, ser um pastor. E nunca pense em termos de hierarquia. Porque o diácono é inferior ao presbítero, que é inferior ao pastor. Não. Cada um tem uma função específica, tem um papel diferente a se cumprir. Então, não tem nada a ver com hierarquia, de um ser superior ao outro. A gente tem que acabar com essa ideia de hierarquia, entender que cada um tem uma função, cada um tem um papel a cumprir, né? E cumprindo aquilo que Deus te chamou, você vai receber o seu galardão. Amém? Eu encerro aqui. Espero que você tenha compreendido. Aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. E eu quero agradecer a você que chegou até o final. Mais uma vez, reforçando aqui o nosso site, ebedenfoco.com, né, o nosso conteúdo da assinatura, slide adultos, slide de jovens, vários bônus, sermões, material que ajuda muito você a preparar uma excelente aula da EBD. Então, na plataforma EBD em Foco, você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor. Até a próxima aula.